E nós vamos ver três coisas diferentes. A ceia para os judeus, que é a Páscoa secular, que é comemorada no mês de abril, tá certo? E a Santa Ceia do Senhor, que é celebrada mensalmente na nossa congregação. Então eu preciso entender essa diferença para que eu possa entender o significado. O que é esse momento para mim? Será que é só o momento em que eu vou à igreja, participo ali, como aquele pedaço de pão, tomo um pouco daquele suco de uva e eu vou para casa porque simplesmente eu participei de mais um momento de um culto? Será que é isso a importância dessa celebração? Quando nós lemos o texto do capítulo 11, geralmente nós só lemos do verso de 23 à frente, que é o momento da celebração da ceia. Mas quando nós lemos do 17, nós percebemos o seguinte, que no meio da igreja, no meio do povo de Deus, havia dissensões, havia ali um mal entendido entre eles. E olha só o que acontece, eles faziam uma celebração de ceia, uma espécie de jantar, antes de chegar o momento da celebração do cálice. E aí é o que eu quero que você entenda, aquelas pessoas, elas estavam participando da ceia do Senhor, mas elas não entendiam qual era o significado, por que elas estavam ali. É por isso que o apóstolo disse, aquele que tem fome, coma em casa. Porque as pessoas estavam comendo de uma forma desordenada, não esperando um pelos outros, não se importando com os mais pobres. Eles perderam o significado daquele momento. Eles não entendiam mais o porquê estavam fazendo aquilo. E quantas pessoas hoje estão participando da celebração da ceia sem entender coisa nenhuma o porquê que ela está participando? Se eu perguntasse para vocês qual o significado, vocês me responderiam? Eu teria diversas respostas aqui. Mas segundo as Escrituras, o porquê celebrar, qual a importância desse momento? E é isso que nós vamos ver aqui essa noite. O significado da ceia. Para os judeus, a Páscoa secular e a Páscoa que hoje chama-se ceia para os cristãos. Tá certo? Então nós vamos ver a diferença. A Páscoa já era comemorada antes do surgimento do cristianismo, tá certo? Nós sabemos que o cristianismo ele vai começar após a vinda do Senhor sobre a terra, e a partir de Cristo, os seus seguidores de Cristo ali estabelece o cristianismo. Lembramos que os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristão, aonde? Quem lembra? Antioquia. Ali os irmãos foram identificados como cristãos. A partir do momento que Cristo morre, ressuscita, ali começa o cristianismo. Mas bem antes disso, lá no começo de tudo, já havia sido estabelecido por Deus a Páscoa dos judeus. E aí os judeus, eles entenderam isso. E o que eu quero passar aqui para você essa noite. Para os judeus, a Páscoa judaica, conhecida pelos judeus como Pesach, significa passagem por cima, e relembra a libertação do povo da escravidão lá no deserto. Quando o Senhor tira eles do Egito, aí aproximadamente aí um período de 400 anos, até o povo chegar ao cristianismo. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando os judeus vão celebrar a sua Páscoa, eles sabem o significado. Os judeus não se reúnem para se reunir. Os judeus, quando vão se reunir para celebrar a Páscoa, eles têm um propósito, eles têm um objetivo. E é isso que nós vamos chegar ao nosso entendimento, por que nós estamos aqui essa noite, para que viemos aqui essa noite, qual o nosso objetivo de estarmos aqui essa noite. E os judeus, ele leva muito a sério isso. Os judeus durante a Pesach não comia, na verdade, nada fermentado. Todo o seu alimento era
sem fermento, tinha um alimento específico e o mais interessante, cada alimento tinha um simbolismo, uma simbolização, tá certo? É diferente de nós hoje? Não, hoje nós também temos o alimento, a qual nós temos o símbolo do pão e do vinho, que a gente vai ver isso bem lá na frente. Só que os judeus, eles tinham toda uma preparação, eles tinham todo o cuidado, para que após o momento estarem reunidos, não tivessem encontrado em falta, em falha, para que o Senhor estivesse naquele momento abençoando aquela celebração. E é por isso que a gente precisa entender o sentido disso, porque antes de eu chegar aqui nesse culto, existe uma preparação minha para que quando eu chegue aqui, participe dessa celebração, o Senhor esteja presente e o Senhor abençoe esse momento. E acima de tudo, Ele receba esse culto como um cheiro suave às suas narinas. Para que eu não venha me reunir simplesmente por se reunir nesse lugar. Então eu preciso já ter em mente o que é que isso aqui significa para mim. O que é que significa para a igreja? Qual é a importância? Por que que muitas pessoas faltam o culto de Santa Ceia? Muitas das vezes, elas já não têm mais o sentido do que é participar de uma ceia. Ela falta o culto por qualquer mera coisa. E às vezes ela nem lembra qual é o dia da ceia. Muitas das vezes você se pergunta, hoje é culto de quê? E é o culto de ceia e tem pessoas que se esquecem. Por quê? Porque já não entende mais o significado da importância de estar participando da ceia do Senhor. E é isso que nós devemos trazer à tona, para que a partir de hoje nós possamos entender a importância de nós estarmos aqui, para celebrar mais uma Santa Ceia na presença do Senhor. Porque a Páscoa é uma data tão importante para os judeus? Por que os judeus, eles seguem à risca, eles não falham, eles não faltam, eles se programam para que naquele dia, naquela hora, eles estejam presentes nesta reunião? Porque eles entenderam a importância de participar da Páscoa. E quando eu entendo a importância de participar da ceia, eu me programo, eu já deixo tudo pronto para que naquele dia eu esteja preparado para participar da ceia do Senhor. A Páscoa surge na Bíblia, no livro do Êxodo, como uma cerimônia em que o povo de Israel, escravo no Egito, celebra sua libertação. Então, todas as vezes que os judeus se reúnem, eles têm um propósito de lembrar que eles foram escravos no passado e agora eles estão libertos pela mão do Senhor. E é esse o motivo principal deles não esquecerem essa data tão importante. Eles lembram que um dia ele era um escravo e o Senhor os tirou da mão do inimigo e eles têm um motivo agora para celebrar. Eu poderia citar aqui diversas passagens a qual a Bíblia relata sobre a Páscoa só no Antigo Testamento. Tá certo? Eu vou só citar aqui, mas não precisa colocar aí não, tá bom? Você vê em Êxodo 12, do 1 ao 11, você vê Josué 5:10, e agora eu quero pedir só o livro de 2 Crônicas, 35, do 18 ao 19, para você entender como era importante, e como é ainda importante para os judeus. Olha só, aqui vai fazer um relato de um rei muito importante, um rei chamado Josias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os seus sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Versículo 19. No ano 18º do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. O que foi que ele simplesmente fez? Ele fez um gigante banquete, matou diversos animais e todo mundo celebrou, ao ponto que essa Páscoa ela ficou na memória de uma forma tal que nem até aquele momento não havia sido celebrado uma Páscoa daquela forma.
Então Josias, ele recebe um destaque pelo momento em que ele faz essa celebração. E aí eu quero fazer uma pergunta bem rapidinho para você. Qual foi a última Santa Ceia que você participou e isso marcou a tua vida? Eu me recordo muito bem que nós celebrávamos ceias aqui, e nós tínhamos que, após servir o vinho, o suco da uva, tinha que ir lá dentro, lavar os copinhos, trazer de volta para poder encher novamente, porque não dava nem para servir todo mundo. Aí eu pergunto, por que as pessoas já não têm mais esse amor, essa importância de no culto de Santa Ceia estar para celebrar ao Senhor? Porque será que perdeu o entendimento de quão importante é esse momento? Será que não entendeu de fato o significado da Santa Ceia? Será que as pessoas já não têm mais prazer de participar desse momento? E é isso que nós devemos refletir, porque é um momento nosso, isso aqui é para a igreja do Senhor. E eu preciso entender isso, o quão importante é participar da Santa Ceia. Antes de receber o significado da morte de Cristo, ela já existia e foi celebrada por Jesus e seus discípulos no Novo Testamento. Nós vemos no Novo Testamento Jesus fazendo o quê? Preparando a Páscoa. E a Páscoa foi ali uma celebração de ceia. Ele estava reunido com os seus discípulos e ali já havia dito que um que estava em seu meio iria trair. E aí ficou aquele questionamento entre os discípulos, quem iria trair ele. E muitas das vezes nas escolas, ou até mesmo em algumas igrejas, eram feitas essas peças no período de abril, nas escolas. E quando você perguntava para as pessoas o que significava aquilo, elas sabiam responder. Isso aqui representa o momento da morte de Cristo, representa a vida. Só que isso ficava apenas como um anúncio e depois passava-se, porque uma nova data anual chegava e aquela anterior ficava esquecida. Não é isso que acontece? Fica esquecida. Só que isso aqui não pode cair em esquecimento. Jesus está falando, fazer em memória, é estar sempre lembrando, sempre recordando, é um alerta, porque senão vai cair em esquecimento. Porventura, quem aqui já não se esqueceu do culto da ceia e quando chegou na igreja se surpreendeu? E vale, hoje é culto de ceia. Já deve ter acontecido com vocês, né? A pessoa chega na porta e vale, hoje é culto de ceia. Pois não é? Passou a semana assim, mas parece brincadeira. Eu estou falando aqui de uma forma bem para que você entenda isso, mas geralmente acontece isso, pessoal. A pessoa chega na porta da igreja e se surpreende. Mas quando nós entendemos isso e damos importância, nós ficamos ansiosos para que chegue esse momento, para que chegue esse dia. Tá certo? Então, para que você possa entender, aí no mês de abril, existe uma Páscoa secular, que ela é celebrada dentro dos lares. Não é assim que acontece? Ficam ansiosos esperando o mês de abril. E olha só como é que deveria ser esta Páscoa de abril. Celebrar a Páscoa nos dias de hoje significa recuperar os valores perdidos, os vínculos de solidariedade, humanidade, longe do jogo do consumo. Isso seria celebrar a Páscoa. Onde os ovos, presentes e chocolates sejam trocados sim entre pessoas, mas carregados de vivências, de partilha entre adultos e crianças. Será que essa Páscoa secular, ela tem esse sentido, esse propósito? Das pessoas se reunirem em uma mesa, compartilharem ali solidariedade, humildade, trazer uma aproximação? Ou será que
essa Páscoa, ela não foi fantasiada com uma indústria que traz o comércio para dentro disso, e o ano que mais se vende é bebida alcoólica chamada vinho, as pessoas se embriagam, é o mês que você mais vê registro de acidentes em rodovias, porque as pessoas não entenderam nem esse sentido de uma Páscoa secular. E é isso a Páscoa que é empregada lá fora, que essa é uma Páscoa secular. Mas para nós podemos participar dessa Páscoa? Sim, mas de uma forma diferente. Mas a principal Páscoa, que ela foi trocada o nome para que você possa ter o entendimento, é a ceia do Senhor. Se eu dou mais importância, se eu fico ansioso esperando a Páscoa de abril o ano todo, virou o ano, já estou ali esperançoso, e eu entendo que essa Páscoa é de suma importância, mas eu não entendo que a ceia do Senhor está acima disso, eu estou vivendo uma vida secular. As crianças até que a gente releva sobre isso, mas graças a Deus as pessoas têm acordado, parece que a crise também mexeu nisso. Quais nós não vemos mais essas coisas de chocolate sendo vendida na Páscoa, né? Antigamente você via, tinha todo um enfeite, tinha todo um preparo, mas hoje as pessoas estão acordando para a realidade. O mercado tem perdido essa força. Mas o que eu quero que você entenda é isso: se nós participarmos dessa Páscoa da forma correta, não será errado. Mas a Páscoa para os cristãos é uma outra Páscoa. Não é essa Páscoa secular. É a ceia do Senhor. E é a que eu devo dar mais importância. É a que eu devo, de fato, participar de forma íntegra, de forma direta, sem esquecer, sem desprezar, sem tê-la como um momento qualquer. E entendendo que acima de tudo foi uma ordenança do Senhor, para que nós viéssemos fazer isso em memória dele. E aí nós entramos agora na Páscoa, ou ceia, Santa Ceia para os cristãos, para a igreja do Senhor. A ceia do Senhor é um momento de recordarmos do que Ele fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Esse momento eu venho à igreja para celebrar e lembrar o momento em que Jesus morre na cruz do Calvário, para levar as minhas culpas, para levar os meus pecados, para levar as minhas dores, para que no castigo que estava sobre Ele, a paz pudesse vir sobre a minha vida. E é esse o momento em que a igreja passa a ter um entendimento. Quando a celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. A partir do momento em que você vai participar da ceia do Senhor, você está fazendo esse anúncio segundo as Escrituras, anunciando até que o Senhor venha, que foi uma promessa que Ele fez, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e levarei vós para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Um dos discípulos começa a indagar, chamado Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? Aí vocês vão citar o versículo agora. Disse-lhe Jesus: olha só, conhecido, né? E foi isso que ele falou. E essa é a certeza e a convicção que nós temos, que sem Jesus, o único mediador entre Deus e o homem, o único que faz a ligação, o único que faz a ponte, nós não chegaremos até a Deus. E é por isso que nós estamos aqui, e essa é a razão de nós estarmos aqui. Porque se eu tirar Jesus Cristo da história, para nós acabou. Porque a Bíblia diz que Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todo quanto receberam dele um poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Então todos nós aqui éramos dignos de morte, nós estávamos perdidos, mas o Senhor resolveu morrer por nós, e nós, crendo nesta promessa, crendo nesta palavra, nos tornamos filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que todos nós éramos filhos da ira.
A ira de Deus estava sobre nós. Mas aprove o Senhor que nos vivificou, estando nós mortos em ofensa e em pecados. Jesus resolveu dar a sua vida para que hoje você pudesse estar aqui, entendendo o significado e a importância desse momento. Louvado seja Deus. Por isso afirmamos que a Santa Ceia é muito mais que uma simbologia. Descreve uma realidade que pode ser experienciada pela fé. Algo que penetra no coração humano e traz profunda satisfação, que nos faz viver e gostar da vida como um dom de Deus. A Santa Ceia não é uma meramente simbolização, não é meramente um ritual, não é meramente um momento em que nós vamos participar aqui. Esse é o momento em que nós celebramos e nós experienciamos isso através da fé. É nesse momento que eu deposito a minha fé, acreditando que esse é o momento a qual o Senhor determinou para que eu viesse participar. E pela minha fé eu estou participando dessa celebração, crendo que eu estou fazendo isso em memória dele, até que o Senhor volte. Porque se não tiver a fé, não adianta participar. Porque se eu não tiver fé que quando orar, isso será consagrado e representará o corpo de Cristo, é melhor que eu nem participe. Até porque um pedaço de pão desse, um pouquinho desse suco não vai saciar a sua fome. Vai abrir até o apetite, chegar em casa, tu vai querer comer ali uma panelada, uma feijoada, alguma coisa parecida. Tudo é questão de fé, eu preciso acreditar nisso. E quando eu pratico isso sem fé, isso ficou apenas como um rito. E é por isso que eu não entendo a importância, é por isso que isso não faz diferença na minha vida. Ah, irmão, hoje é culto de Santa Ceia. Ah, é mesmo? Mas, vixe, talvez não dê para mim hoje não. E daqui a pouco eu começo a fugir deste momento, porque ele não vai ter nenhuma importância para mim. E é isso que a gente precisa entender. E uma coisa interessante que me chamou muita atenção, eu encontrei com uma pessoa que um dia estava na casa de Deus, uma pessoa presente, uma pessoa obreira da casa do Senhor, e ele disse uma coisa para mim, o seguinte, eu fui perguntar como é que ele estava, e ele disse assim, rapaz, se eu pudesse eu não teria nem acordado hoje, porque eu não quero mais viver, porque a vida para mim não tem mais sentido. E é isso que as pessoas acabam acontecendo, por quê? Porque ela perdeu o entendimento de entender que a vida é um dom que Deus deu a ela, que é uma dádiva que Deus deu, e aí ela não entende. E eu quero dizer para você, a vida vale mais do que o valor em que você dará a ela. A tua vida foi paga um alto preço, a qual você não poderia pagar. Nós tínhamos uma culpa, carregávamos um peso, e Jesus disse assim, não presta para nada, mas eu quero comprar. E é uma dívida que nós não podemos pagar. É uma dívida que eu e você não podemos pagar, que Jesus disse assim, ei, pode rasgar a cédula da culpa, por quê? Porque eu não vou receber isso de volta. Não tem como me pagarem. Mas ele resolveu comprar, e a Bíblia diz, não sabeis vós que vós não sois de vós mesmo, porque foste comprado com alto preço. Por isso que ela nos diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Romanos 5,8 vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que não foi eu que escolhi, não era eu que estava lá em casa e simplesmente decidi, hoje eu vou a Shalom, hoje eu vou lá entrar por aquelas portas e vou confessar o nome de Jesus, porque eu estou escolhendo Jesus. Não, a Bíblia diz, ei, não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Nós só conseguimos chegar diante de Deus porque Ele nos chama. Porque se Deus não permitir, ninguém chegará até a Ele.
Romanos vai dizer que tudo que nós sabemos de Deus é porque Deus nos revelou, Ele permitiu que viéssemos conhecer dEle. Porque na outrora nós andávamos perdidos, desgarrados, e simplesmente Ele disse: ei, eu te escolhi. Eu escolhi para que você tenha vida e vida com abundância. Mas eu só vou entender o que é ter vida e vida com abundância quando eu entender que a vida é um dom de Deus, que foi Ele que me deu. Louvado seja o nome de Jesus. E nós precisamos entender uma coisa, que a razão de nós estarmos vivos é porque o Senhor vive. Não é porque eu me cuido, não é porque eu me preservo, não é porque eu não ando em lugares perigosos, não é porque eu não ando no sol para não pegar câncer de pele, não é por isso, não é por aquilo não, meu filho. Claro que os cuidados eles devem existir, mas a razão de você estar vivo é uma, sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz assim: olha, eu em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar com segurança. Eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não é porque você quer, porque se Ele quisesse, Ele não teria acordado mais, mas a vida não é dele. Deus quis que ele acordasse, é por isso que ele ainda está vivo. Ele só precisa entender que a vida é um dom de Deus, e é Ele que está no controle de tudo e de todos. E quantas pessoas mais estão dessa forma lá fora? Já perderam o sentido da vida, já estão vivendo por viver, porque elas não entenderam o real sentido do amor de Deus para com a vida delas. Eu fico muito intrigado quando eu vejo uma pessoa dizendo assim: ai, mas eu sou tão mal amado, mal amada. Eu digo: como assim? Eu não consigo entender. Como é que você é mal amado? Como é que você é mal amado? Eu não entendo. Se você é a pessoa mais amada do universo, não é assim não? Agora existe uma diferença. Você não ter o amor na sua vida é outra coisa. Porque a Bíblia diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Agora, se você não quer praticar o amor, é outra coisa. É por isso que as pessoas se sentem mal amadas, porque elas não têm amor próprio a si e nem ao outro. Mas você é a pessoa mais amada do universo. Se Deus provou o seu amor, você sendo ainda um pecador ainda, Deus provou. Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por você, e você ainda se sente a pessoa desamada? É porque você ainda não entendeu o sentido. Bendito seja Deus. Então, afinal, o que representa o pão e o vinho? Já que nós estamos aqui para fazer uma celebração do Senhor. Se eu perguntar rapidinho, você me responde, né? O que é o pão? E o vinho? O sangue, não é assim? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você entender. Para ficar de uma forma bem clara na sua mente. O pão representa seu corpo tão cruelmente castigado na cruz por pecados que ele nunca cometeu. O cálice ou o vinho representa o sangue tão livremente derramado para pagar pelos pecados daqueles que ele tanto amou. Eu e você. Então, a partir do momento em que é orado, existem duas palavras que são parecidas. Tá certo? Existe a substanciação e a transubstanciação. A substanciação é o que vai acontecer quando for orado aqui. A partir desse momento, nós acreditamos que nesse ato será representado o corpo e o sangue. Mas a partir do momento que acaba a ceia, a celebração acabou. Tá certo? O pão que sobra pode ser comido e o vinho que sobra também pode ser bebido. Mas em outros meios acredita na transubstanciação, que literalmente passaria a ser o corpo e o sangue de Cristo
E quando terminar aquilo, não poderia ter qualquer consumo. Mas já não é assim que nós cremos. Nós acreditamos no momento da celebração, a ceia do Senhor. A partir desse momento, quando se encerra o culto, o pão que ficar e o vinho já não é mais o corpo de Cristo. Você conseguiu entender? Porque uma vez me perguntaram, quando terminar a ceia, as crianças podem comer o pão e o vinho? Pode, não há problema nenhum. Não terminou já a celebração? Tá certo? Porque nós acreditamos na substanciação. Então vamos lá. Eu quero pedir para o pessoal colocar para mim aí, João 6:53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes o quê? A carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Jesus está falando isso não do seu corpo físico, em que as pessoas comeriam a sua carne e beberiam do seu sangue. Ele está falando de que momento? Do momento da celebração da ceia. Está vendo como vocês entendem? Vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Louvado seja Deus. Até aqui tudo bem? Está dando para entender? Louvado seja Deus. Um detalhe, muitas pessoas se perguntam, tudo bem, até aqui entendemos o significado, a importância, o momento de celebrar, o momento de lembrar, recordar, o pão representa o corpo, o sangue representa o vinho, mas o que é tomar a ceia de forma indigna? Por que Paulo adverte isso? O que seria tomar essa ceia de forma indigna? Vocês já pararam para se perguntar? O que é isso? O que é participar de forma indigna? Lembrando, pessoal, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem de nós é digno de alguma coisa aqui? Nós não somos dignos de nada, mas éramos dignos de morte, e Ele nos deu vida. Mas o Senhor nos torna dignos a participar deste momento. Quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim, há uma ligação. E a partir do momento em que o Senhor está na minha vida, existe essa ligação e Ele torna-me digno para participar desse momento. Então, para você entender, quando eu estou em Cristo, eu estou de uma forma digna. Mas quando eu saio de Cristo, eu me torno novamente indigno. Não sou eu que vou chegar aqui e começar a apontar e dizer, você não pode, você pode, você não pode. Não, pelo contrário, cabe a você fazer uma autoanálise, uma reflexão perante o Senhor da sua vida. Porque não cabe a mim fazer um julgamento. Mas claro, pessoal, nós somos assembleianos e dentro da assembleia existem algumas coisas básicas a ser seguidas. Tá certo? Como a questão do batismo, a pessoa tem que ser batizada, como a questão do casamento, e aí até outros fatores. Mas o que eu quero dizer para você é que muitas das vezes tem pessoas batizadas, está tudo bem legalzinho, tudo direitinho, mas no momento elas vêm para o culto, participam do culto, não ceiam e vão embora. E na próxima ceia continua o mesmo ciclo. Mas o que eu quero dizer para você é que você pode quebrar esse ciclo e mudar essa ocasião. Porque senão você vai sempre ficar, eu venho para a ceia, não participo do momento da ceia, participo do culto, vou para casa, depois eu volto, e aí vai ficar esse ciclo e todas as ceias, e isso vai te causar um prejuízo lá na frente. E é por isso que não há dentre vós poucos fracos, doentes, e muitos que, fazia assim para não aparecer uma letra, né? E muitos que dormem. Por quê? Porque isso vai virando uma coisa rotineira. Não, se eu não ceiar hoje, tudo bem. Aí no próximo culto, não, se eu não ceiar hoje, tudo bem. Se eu não ceiar hoje, tudo bem. E isso vai ficando na tua mente que está tudo bem. Mas na verdade está tudo
Mal. Porque se estivesse bem, você estava participando da ceia, não era não? Tá certo? Então vamos lá. E o que seria uma aproximação do que é uma definição de certo? É mais ou menos assim, ó. Apresentar-se ao Senhor apropriadamente, com espírito reto, com discernimento, disposição favorável. Eu vou para a ceia hoje, porque se eu não for para o culto de ceia, o pastor vai estar lá em cima, ele vai ver que eu não fui, na terça-feira ele vai me chamar a atenção, então eu vou para a ceia. Era melhor do que não tivesse nem vindo, porque vai participar por participar. E você tem que entender o sentido da ceia, pessoal. É menos pior, como diz o pastor. Não é? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque quando você faz isso, você está participando de uma forma por participar. E aí eu pergunto, de que forma você está, de que forma eu estou me apresentando ao Senhor meramente por participar? Eu não entendi o significado da ceia quando eu faço isso. Então, qual é a melhor forma? Meu irmão, pequei, Senhor. E aí eu vou orar a Deus, vou me arrepender. Porque aquele que se arrepende e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Então, quando eu peco, eu tenho que pedir perdão ao Senhor. Quando eu fiz aquilo que não agradou a Deus, quando eu fiz aquilo que foi mal ao irmão, eu procuro ajeitar isso aí para que eu possa participar de uma forma, disposição favorável. Eu tenho vontade, eu tenho uma alegria de ir para a Santa Ceia. Eu tenho esse prazer de participar. Tem pessoas que agradeceriam se tivesse ceia uma vez no ano e no dia que até ela ia faltar. Mas não é assim que deve ser. E isso é um alerta do Senhor para as nossas vidas. E aí eu vou entender qual o significado da ceia. Para mim. Não é para o meu irmão. Eu tenho que entender para mim o que a ceia significa para mim. É isso que eu tenho que entender primeiro. O que ela significa para mim? Esse culto que eu celebro, eu me apresento perante o Senhor. Entendendo o importante significado daquela ordenança do Senhor. E aí, pessoal, a gente já vai estar encerrando. Louvado seja Deus. O arrependimento, ele leva ao perdão. Tá certo? Eu quero dizer para você que se você pecou, que não seja contra o Espírito Santo de Deus, que Deus te guarde isso, tem perdão, meu irmão. Se você não blasfemou contra o Espírito, o restante tem perdão, como diz a Bíblia. E hoje você pode sim pedir a Deus aonde você está mesmo, Senhor. Eu não participei da ceia porque eu fiz isso ou aquilo, claro, você sabendo a sua condição. E pedir perdão ao Senhor. E não ter mais o desejo de praticar aquilo que desagrada a Deus e participar do momento da ceia. E participar desse momento que é importante. Não deixe que isso lhe tire dessa celebração que é tão importante para nós, a igreja, e que essa noite pode ser a tua última ceia. Porque muitas das vezes a gente acha que Jesus está longe. Ele pode voltar daqui a pouco, talvez a ceia nem acabe. Porque essa é a nossa esperança, ou não é? Ou vocês querem ficar mais tempo aqui? Vem agora não, Jesus, demora mais, né? Pelo contrário. Se o Senhor quiser chegar agora, aprove a Deus que seria esse momento. Qualquer hora isso aqui vai acabar. E não perca a oportunidade que Deus te dá, tá certo? O pecado é um fardo pesado e muitas pessoas carregam a culpa de erros e pecados passados de forma desnecessária. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que pedem perdão a Deus de um pecado que ela já cometeu há 20 anos atrás. Aí todo dia ela, Senhor, me perdoa daquele pecado. Se tu não tem fé que Deus te perdoou naquele momento, tu vai continuar fazendo isso. E muitas das vezes, será que Deus me perdoou mesmo? Será que Deus, se nós nos arrependemos verdadeiramente, Deus nos perdoa?
Não, eu não sei porque eu cometi um pecado que já está com 10 anos, por isso que eu não sei. Mas tu não se arrependeu, não? Isso não ficou para o passado, isso não já foi? Tu não tem uma nova vida em Cristo agora? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e tudo que te fez novo. Se até ontem tu não estava em Cristo, esse é o momento de tu estar agora. Não é assim? Esse é o momento. Mas não perca a oportunidade. Tá certo? Por causa da expiação de Cristo, todos podem ser perdoados, se fizerem esforço necessário para o quê? Se arrepender. Eu só preciso reconhecer. E eu gosto sempre de citar o filho pródigo, que quando ele entende o que ele fez, o que ele errou, ele diz o seguinte, olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus trabalhadores. Olha só o que ele entendeu, ele disse, eu estou caído, mas eu vou me levantar, eu vou me erguer, vou bater a poeira, vou lá no meu pai, no Senhor, vou dizer para ele, vou abrir o meu coração e dizer, Senhor, eu pequei contra o céu e perante ti, e eu não sou mais digno não de participar deste momento, eu não sou mais digno. Mas aí, quando você se arrepende, você se torna uma pessoa novamente digna de participar, de estar na grande celebração, que é a ceia do Senhor. Então entenda isso. Tem uma frase que diz assim, ó, não deixe para amanhã, que pode fazer hoje. Porque a Bíblia diz assim, olha, deixa que o dia de amanhã cuide, se preocupe com seu próprio mal. Porque nós não sabemos o que nos espera amanhã, segunda-feira, mas o amanhã em glória nós sabemos o que é que está a nos esperar, tá certo? Espero que você possa ter entendido e que você possa fazer a reflexão. Qual o significado da ceia para mim? Qual o significado da ceia para você? Qual o significado desse momento tão importante que nós vamos estar participando aqui essa noite? Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde.